Ok, eu recebi o convite do pastor Honório para falar nessa noite aqui, nesses estudos, 2 quartas-feiras, e pensei o que eu poderia falar, pelo menos para poder ter uma sequência. Eu vou falar sobre a providência de Deus. Acho que tem sido uma coisa que tem vivido na minha vida cada dia, a providência do Senhor. Cada momento, no trabalho, na obra, a providência de Deus é infalível. E, vez por outra, nós nos encontramos em determinadas circunstâncias que nós não temos noção se nós estamos vivendo ou não a providência do Senhor. Mas a Bíblia, ela fala-nos tanto sobre providência, como que Deus providencia todas as coisas, o que Ele usa para mover as circunstâncias e fazer com que os seus projetos e propósitos aconteçam. Escolhi uma pessoa, todos nós o conhecemos. Aliás, vocês até estão estudando o livro de Êxodo. Eu tenho visto os estudos, sempre que venho pego alguns estudos para poder ver. E o nome do livro de Êxodo que mais nos chama a atenção, sem dúvida alguma, é o nome de Moisés. Nós vamos fazer, assim, 2 estudos, desta quarta-feira e na próxima quarta-feira, sobre a providência de Deus na vida de Moisés. Como que Deus usou de misericórdia na vida desse homem para cumprir os seus desígnios. E eu gostaria que você avaliasse a sua própria vida e as suas experiências à luz da experiência de Moisés. Porque, afinal de contas, nós vivemos a nossa vida entre erros e acertos. E quando nós acertamos, nós damos glórias a Deus. Quando nós erramos, nós falamos misericórdia. E como é que nós podemos, então, encarar os nossos erros e acertos como parte do soberano plano de Deus na nossa vida para que ele atinja um fim? Vamos tentar ver na vida de Moisés esta providência. Eu quero que você, olhando para a sua vida, também analise os seus erros até aqui. Esteja certo de uma coisa, que em momento algum você vai daqui para frente só acertar. Vai acontecer um monte de situações em que você vai tomar decisões precipitadas, vai falar precipitadamente, vai agir de forma inadequada, vai atravessar situações de perdas que você não esperava atravessar, vai ficar triste por uma série de coisas, e mesmo dentro da igreja vai encontrar situações que você não esperava encontrá-las logo dentro da igreja. Então, como encarar tudo isto à luz da providência de Deus? Como que o cristão deve permanecer diante destes fatos, confiante em Deus, que Ele é soberano, e toda a história, nos seus mínimos detalhes, está sujeita ao seu comando, à sua vontade. Abra sua Bíblia, então, no livro de Êxodo, no capítulo 2. Eu quero fazer essa leitura, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Êxodo, capítulo 2, do verso 1. Eu vou ler alguns versos deste capítulo. Do versículo 5 até o versículo 15, depois o versículo 21 e 22. Êxodo, capítulo 2, do verso 5 ao verso 15, e depois o verso 21 e 22. Diz assim: Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança?
Respondeu-lhe a filha do faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Verso 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Ó Pai, nós sabemos, ó Senhor, que na vida de Moisés, entre tantos altos e baixos, desde o seu nascimento, o Senhor foi providente não só com ele, mas com todo o teu povo no Egito. E nós vemos, ó Senhor, numa história trágica de um homem que comete, ó Deus, tantas coisas e te entristece por tê-las cometido, mas o Senhor usou todas essas coisas para que este homem fosse preparado para realizar, ó Deus, o teu projeto, o teu plano soberano na vida do povo de Israel. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender também nessa noite a relação que existe entre a tua soberana vontade e a nossa vida, para que nossos corações, ó Deus, estejam descansados em tuas mãos. Que nós saibamos, ó Deus, o quanto é precioso estar dentro dos teus projetos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos-te, ó Deus, que tu fales conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o que é a providência de Deus? Quem é que sabe aqui o que é a providência de Deus, conforme o nosso breve catecismo? O presbiteriano se orgulha tanto de conhece doutrina, não é? Eu acho que se hoje eu perguntar para um pentecostal da Assembleia de Deus o que é providência, ele está muito mais bem preparado para responder do que um presbiteriano, sabia? Infelizmente, é o que eu percebo. É triste, lamentável ver o nosso conhecimento bíblico e responder. Eu perguntar assim, o que é pecado? Eu não vou perguntar não, tá? Só estou falando assim, por alto. O que é pecado? Como que ensina nosso breve catecismo? O que é pecado? Ah, pecado. Hã? O Tiago está soprando. Mas pecado eu também não vou responder. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ah, não, o pastor não vai responder porque ele não sabe. Não, pecado é toda e qualquer transgressão da lei de Deus e não conformidade conforme essa lei. Então tem lá os versículos bíblicos, livro de Êxodo, Deuteronômio, livro de Tiago, livro de Mateus e assim por diante. Mas a palavra do Senhor fala sobre providência. E a nossa confissão de fé, ela ensina-nos o que é providência. O que é providência de Deus, afinal de contas? Providência de Deus é o ato da livre graça e soberana graça que Deus usa em agir em função de um objetivo, permitindo, ordenando meios
para que se concretize a sua vontade. Isto é providência. Deus se vale da sua soberania em designar meios, situações favoráveis ou não para que se concretize a sua vontade. Quando nós falamos de providência, nós ficamos preocupados porque algumas coisas na nossa vida nem sempre acontecem do jeito que nós queremos, não é verdade? Nós esperamos, nós fazemos certos planos que eles nunca acontecem. Nós planejamos certas coisas que não dão certo, sabia disso? Um outro detalhe importante é quando você olha para a vida cristã, quando é que nós costumamos dar graças a Deus? Sempre é quando o nosso salário aumenta, quando a gente troca de carro, quando compra uma casa nova, e a gente diz assim, pastor, eu queria fazer uma ação de graças. Por que ação de graças? Ah, porque Deus me abençoou demais. Deus tem sido providente comigo, pastor. Deixa eu ver, eu entrei na empresa ganhando R$1.000, agora já estou ganhando 5. Quero dar um culto de ação de graças ao Senhor por tudo isso. Eu tinha um carro velho e agora eu tenho um carro zero. Eu tinha um trabalho assim, agora tenho outro. Agora eu tinha uma casa assim, agora eu tenho uma outra duplex. E por aí vai. A nossa grande preocupação é que a providência de Deus é aquela que age sempre a favor dos nossos desejos, a favor das nossas vontades e do nosso bem-estar. Mas nos meus 30 anos de pastor, eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse assim, pastor, queria fazer um culto de ação de graças. Por quê? Porque o bicho está pegando para o meu lado. Está feio, pastor. Fui mandado embora. Eu estava lá trabalhando com a carteira assinada, acabou. Olha, pastor, estou sendo perseguido, não sei aonde e tal, assim. Aconteceu, e pior, para poder piorar a situação, ainda fui fazer um exame. Estou precisando fazer um tratamento de saúde, porque senão vai ficar ruim para o meu lado. Então eu quero fazer um culto de ação de graças a Deus por causa disso. Por causa dessa providência de Deus. Porque na nossa análise de crente, isso não faz parte da providência de Deus. Perder não faz parte da providência de Deus. Sofrer não faz parte da providência de Deus. É exatamente pela não compreensão do que é a providência de Deus. Porque se eu pegar esse versículo que o apóstolo Paulo diz assim, eu sei estar contente, e eu não souber o que é providência, eu nunca vou saber o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Posso até decorar o versículo. Vou ficar igual um papagaio. Parará. Mas experimentalmente eu não vou saber o que é. Então eu preciso entender o que é a providência de Deus. Em todos os seus aspectos. Por acaso será possível que Deus pode tirar alguma coisa da gente para impedir uma outra coisa no futuro? Sim, pode. Deus, ele às vezes usa da sua providência e da liberdade, da sua soberania, para poder tirar algumas coisas nossas, porque nós não sabemos se aquilo vai ser bom ou não. Por exemplo, tem um versículo na palavra de Deus, no Salmo 137, no Salmo 37, que diz assim que agrada-te do Senhor e Ele... meu Deus do céu, isso aí é bom demais para a gente que é crente. O versículozinho bom. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Dá a impressão que Deus é aquele gênio, né, da lâmpada. Você esfrega ele assim direitinho, e aí o seu desejo, ele concede 3 desejos para você. Um queijo, depois outro queijo. Outro queijo. Então é o seguinte, Deus, ele vai fazer a nossa vontade. Não, o texto não quer dizer isso, que Deus vai fazer a nossa vontade. O texto quer dizer que Deus irá executar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, é a melhor para nós. Mas lá no livro de Romanos diz que nós não sabemos orar como convém, e nós acabamos pedindo, e pedindo mal, como diz o apóstolo Tiago, porque pedimos para esbanjar em nossos próprios desejos. Por isso, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus intercede
por nós com gemidos inexprimíveis. Porque veja só, o Espírito Santo de Deus tem que pegar a minha oração, levá-la à presença do Pai, e eu estou pedindo, e Deus sabe que se Ele me conceder aquilo que eu estou pedindo, eu estou perdido. Então, pela sua providência, Ele tem que dizer para mim o quê? Não. E é esse o momento, por não entender o que é providência, que ao invés de dar graças a Deus, costumamos o quê? Reclamar, murmurar, nos entristecer, porque isso está dentro da nossa natureza. E a maior parte das pessoas cristãs hoje, por não conhecerem a providência de Deus, elas se perdem não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Porque a quantidade de pregadores e pessoas que estão surgindo por aí, por não conhecerem as Escrituras Sagradas, por viverem repetindo versículo igual papagaio, e falando um versículo, falando outro, mas não conhecendo Deus. Então, quando uma pessoa se frustra dentro de uma igreja com alguma coisa que ela não recebeu, porque Deus não fez, logo na porta, na mesma rua, talvez encontra lá um pregador dizendo, não, lá na sua igreja não acontece isso, porque lá não tem poder. Você vem para cá que eu vou resolver seu problema, que Deus está aqui. Aqui vai ser bom. Ou seja, aqui o seu ego vai ser satisfeito, aqui a sua vontade vai ser satisfeita. Aqui o negócio nosso, somos nós que mandamos Deus fazer. Se o pastor lá da sua igreja está ensinando que você tem que ser conivente com a vontade de Deus, não, meu filho. Aqui o negócio aqui não, aqui Deus pia com a gente, aqui é na rédea curta. A gente manda, Ele faz. Vem para cá para você ver. Então, a minha preocupação é que a igreja precisa saber e se relacionar com Deus, conhecendo a sua providência. Como Deus é providente conosco. Eu vou repetir aqui, providência é o ato de Deus livremente e soberanamente agir em função de um objetivo, permitindo e ordenando os meios para que se concretize a sua vontade. É por isso que quando nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, no finalzinho dela o Senhor Jesus Cristo diz assim, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós estamos aptos para poder consentir com essa palavra, nós estamos aptos então para poder conhecer o plano dessa providência divina. Esse texto que nós acabamos de ele nos fala, esse microfone é bom porque tem um que você fala fino, outro você fala... né? Então é o seguinte, esse texto que nós acabamos de ler, nós estamos falando sobre um contexto de escravidão, um contexto de tribulação, um contexto de libertação. E você deve perguntar assim, bom, por que tudo isso está acontecendo com o povo de Israel? É porque Deus quis? Talvez nós, na última análise, né, claro que vamos falar soberanamente, sim, porque Deus quis. Deus quis que o povo descesse para o Egito, Deus quis que tudo acontecesse assim, mas aquele povo deveria ter voltado do Egito, e eles não voltaram. O que aconteceu com eles? Eles ficaram lá, ficaram numa terra boa, estavam colhendo bem, criando gado. Então, eles viviam confortavelmente. E vivendo confortavelmente ali, eles se acomodaram. Acomodaram-se no Egito, esqueceram-se das promessas de Deus a Abraão. Porque quando nós analisamos a providência de Deus, não é só o fato em si que nós devemos analisar, não. Vamos analisar a história para trás. Você começa a fazer perguntas por textos como essa. Como é que esse povo foi parar no Egito? Nós sabemos a história, né? O povo foi parar no Egito por quê? Por causa do ciúme, da inveja, da discórdia, da briga dos irmãos.
Aí você diz assim para o texto também, então por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus permitiu que tudo isso acontecesse porque Ele tinha um propósito de revelar-se aos egípcios também. Ok? Eles se enciumam de José, vendem José como escravo ao Egito, ele vai para lá, trabalha com Potifar, depois ele vai para a corte do faraó, torna-se o mantenedor da vida, vem 7 anos de fome em toda a terra daquela época, o povo de Israel desce para lá, acontece aquela história bonita de José, ele se dá a conhecer aos seus irmãos, todo mundo chora atrás do pai, aquele negócio todo. O que eles tinham que ter feito? Bora para casa todo mundo. Ali é a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que sou eu. Vamos lá, toda a família. O que acontece? Ficam lá no Egito. Aqui tá bom demais. Gente, como... E esse negócio da gente gostar de se acomodar num lugarzinho bom, faz parte da nossa vida. Gente, você está numa igreja que tem ministério, que tem isso, que tem aquilo, que você não precisa fazer nada, é uma bênção. Você só vai no culto, fica assistindo, olhando o sujeito carregar o piano. Oh, que piano bonito. Ai, mas olha que coisa linda, olha que maravilha. Ih, mas eu me sinto tão bem nessa igreja, pastor, o senhor tem que ver, eu não faço nada. Vem para a igreja, que é uma maravilha. Só vem domingo, entrego meu dízimo, vou embora correndo. O senhor tem que ver que coisa maravilhosa. Não tem igreja melhor para mim. É mais ou menos o que eles se sentiam lá no Egito. Aqui nós temos essa terra de Gósen, nós criamos nosso gadinho, nós plantamos, está tudo bem, nós vamos ficar por aqui. Mas a promessa de Deus a Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, eles foram se esquecendo. E ao ponto que eles foram se esquecendo também de todos os mandamentos de Deus. Toda a espiritualidade deles tornou-se uma espiritualidade sincrética, mesclada com os egípcios. E aquela terra que eles haviam possuído, deixou de ser deles. E por causa disto, até hoje, os conflitos no Oriente Médio nós estamos vendo acontecer. E eles vão se tornando responsáveis dia após dia pelo estado deles. O povo se acomoda com isso lá no Egito. E nessa fase desse comodismo, depois que estava todo mundo já estressadíssimo, levanta-se um faraó que não conhecia aquele dos tempos de José, escraviza o povo e o povo começa a sofrer, é que começam a vir os primeiros levantes de uma libertação. E aí acontece com Moisés. As crianças são jogadas no rio Nilo para morrerem. A mãe de Moisés não desobedeceu a ordem do faraó. Eles não disseram que as crianças tinham que ser lançadas no rio? Ela lançou. Só que lançou num botezinho de vime, né? Porque tem muito jeito de você lançar uma criança na água. Você pega a criança e joga, ou você vai, não, vou fazer um cestinho e vou colocar. Eu poderia até pregar aqui sobre a mãe dele hoje, mas hoje não é dia das mães, não é dia da mulher, eu vou falar só que ela foi obediente, de forma providente, botou o menino ali naquele cestinho, ele desceu entre os juncos, escapou dos ataques dos crocodilos e foi encontrado pela filha do faraó. Foi criado pela sua mãe. Aquele menino, depois de grandinho, voltou então para o palácio. Quando ele se tornou homem feito, ele viu uma briga entre um egípcio que subjugava um hebreu. Ele tomou as dores do seu povo e quis fazer a primeira libertação do povo egípcio. Levantou aquela bandeira vermelha com aquela foice, mais não sei o que, foi lá e matou o egípcio. E pensou assim, ninguém viu. Depois tinha lá uns 2 judeus brigando. Ele falou assim, bom, eu sou o cara. Já livrei o meu povo, agora eu vou dar um de moralista para aqueles 2 ali. Rapaz, que faz isso com seu irmão, não? Para que você está brigando com ele? E ele então diz o seguinte, você... Gente, olha só, que coisa interessante. É o próprio amigo dele. Da onde vêm as nossas tristezas com a providência de Deus, quando nós falamos assim, pastor, mas estão me perseguindo, é gente da própria igreja.
Tem alguma novidade nisso? Eu acho que não. Porque Jesus foi criado em Nazaré, quando ele pregou em Nazaré, os nazarenos o rejeitaram. E quando ele disse para nós o seguinte, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, de maneira que os próprios inimigos do crente serão os da sua própria casa. Jesus Cristo está falando sobre nós. Está falando sobre as nossas lutas do dia a dia. O Moisés, ele encontrou a mesma coisa. Quando ele chegou para poder separar os dois irmãos que estavam brigando, eles disseram o seguinte, você vai vir fazer isso conosco? Você matou o egípcio. Quando ele descobriu que todo mundo já sabia, que Faraó também já sabia, o que ele fez? Ele não foi exilado. Tem gente que fala que Moisés foi exilado. Aliás, essa novela que está passando aí, tem uma pontinha dessa do exílio, né? Manda Moisés para lá. Não, ele fugiu mesmo, ele foi fugitivo. Fugitivo. Chegou lá naquelas terras de Midian, quando ele se assentou ali naquele monte e ficou parado junto à fonte ali, ele era um fugitivo mesmo. Ele era assassino, fugitivo. Agora nós estamos vendo na história desse rapaz aí, na história do povo hebreu, quantas coisas negativas Deus permitiu acontecer para que ele exercesse a sua providência no seu povo. Esse Moisés, então, casa com uma das filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Esse homem foi muito importante na vida de Moisés, porque é um homem, além de ser o pai, o sogro dele, era também o sacerdote. Nós vamos vê-lo lá na frente, dando exemplos para Moisés, para dividir o povo, para constituir liderança, ensinando-o a trabalhar. Coisa que Moisés precisava aprender. Mas nessa altura do campeonato aqui, esse Moisés já estava com 80 anos. Ele não era mais um rapazinho. Ele estava com 80 anos. E para quem pensa que a providência de Deus é algo que só tem a ver quando uma pessoa tem 17 até 20 anos, você está muito enganado. A providência divina na vida humana, ela se estende desde o nascimento até a nossa morte. A providência de Deus, ela não para de operar na nossa vida nunca. Nenhum pastor ou presbítero ou líder de uma igreja vai dizer assim, não, eu já estou numa fase que já atingi o meu ápice, já nivelei o meu conhecimento. Eu não tenho mais nenhuma experiência com a providência de Deus para eu provar. Já posso ficar tranquilo, negativo. Sempre teremos. Eu quero destacar aqui 3 circunstâncias distintas na vida de Moisés e que podem nos ajudar. A primeira circunstância é o projeto de Deus na vida dele. O projeto de Deus na vida de Moisés previa, primeiramente, os seus obstáculos, né? A matança ordenada pelo faraó. Esse jovem teria que sobreviver à matança dos inocentes. Há uma semelhança muito grande com os dias de Jesus Cristo, porque quando Herodes soube que Jesus Cristo nasceria em Belém da Judéia, ele também ordenou que se matassem todas as crianças recém-nascidas até 2 anos de idade. Isto talvez para você soe como simplesmente um ato insane de um governante. Mas vamos pensar no estado depressivo das famílias que foram atingidas por causa daquela profecia. Se você pensar pelo lado de Jesus Cristo, e depois da sua manifestação, e as pessoas olhando para ele dizendo assim, esse aí é que deveria ter morrido, mas foi o meu primo que morreu. O sobrinho da minha tia que morreu. As criancinhas do bairro, todas morreram ao fio da espada, para que ele pudesse estar vivo. Então, quando você volta para a sociedade de Cristo e começa a perguntar por isso aí, 30 anos atrás, por que aquelas crianças morreram? Então você começa a verificar que nível de tristeza, de depressão, de dor, aquelas famílias tiveram que passar
por causa de Jesus Cristo. Analisando também na vida de Moisés, nós vemos quase que a mesma coisa, porque ele nasce dentro de um contexto em que o faraó ordena às parteiras que lancem as crianças no Nilo, que matem as crianças, os homens. Então a família de Moisés, de certa forma, se omite dessa ordem, preserva o menino. E o texto nos orienta, então, a mentirmos. Será que é isto que vai funcionar para a providência divina? Que o crente, então, já que a família de Moisés mentiu quanto a Moisés, nós também podemos mentir na nossa vida? Não. Isto não está nos dando o direito de mentir. Esse texto aqui não está mostrando para nós que nós temos um precedente para a mentira, mas o texto está nos mostrando que Deus se vale até dessas coisas para atingir os seus objetivos. Os fins que nós desejamos, não podemos utilizar a mentira. Mas se por acaso mentirmos, e mesmo assim entristecermos o nosso Deus, não alterará o projeto de Deus em nossas vidas. Estou dizendo isso para você de uma forma muito pessoal, porque eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui, quem nunca mentiu, quem que vai levantar a mão aqui? Né? A gente até quer levantar, mas não dá não. Porque se você analisar muito bem, você vai ver que quantas são as circunstâncias que a gente mente. Eu tenho uma coisa, aquela coisa de a gente não pode ser tão super sincero assim, né? Mas tem umas mentirinhas assim que são bonitinhas. Tipo assim, aquele marido que vai na igreja e a mulher está lá parecendo, está naquele dia e tal. Não quero ir na igreja, não, também não quero falar com ninguém, detesto não sei o quê, hoje eu vou ficar aqui em casa. Tem disso aí, acontece muitas vezes. Aí o sujeito vai na igreja. Quando ele vai chegando na igreja assim, o pastor está, ô meu irmão, que alegria, ô pastor, que satisfação. Pois é, meu irmão, você está bem? Estou bem. E a irmã vai bem? Vai bem. Cadê a irmã? Aí ela fala assim, não, mas ela está com uma dorzinha de cabeça, ficou em casa. Só pastor mesmo para acreditar. Deus não acredita de jeito nenhum. Mentiu. E tem mais umas outras coisinhas. Não vou nem falar. Não vou nem tocar no assunto, por exemplo, de dízimo. Se a gente for tocar nesse assunto, falar assim, fulano é dizimista. É? Sou. Mas é verdade? É mesmo? É nada. Vocês já pensaram se Deus tivesse que exercer a sua justiça? Muito bem. Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Então, esses pormenores da nossa vida, dentro da providência de Deus, eles estão assegurados por quê? Porque Deus tem um plano absoluto, sublime, soberano, acima dos nossos. Agora preste atenção a uma coisa, irmão. De repente você está pensando assim, oba, esse pastor aí é bom, eu gostei dele, que esse aí está deixando livre aqui, que eu vou chutar para o gol agora com força. Já que não tem problema, está tudo da soberania. Preste bastante atenção. Dentro da providência de Deus, nenhum ato nosso foge da nossa responsabilidade e das consequências que trazem os nossos atos. Nenhuma das nossas atitudes, das nossas palavras, elas estão isentas das consequências. Portanto, antes de mentir, antes de fraudar, antes de trapacear, pense bem. Porque as consequências vêm.
Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. E como nós estamos vendo aqui, todo esse sofrimento do povo de Israel, existe uma causa. O comodismo deles na terra do Egito e a forma como eles trataram o estar no Egito e se esqueceram da direção de Deus, fez com que todas essas coisas lhes acontecessem ali. Portanto, tudo aquilo que semeamos, ou seja nesta geração, ou numa geração vindoura, fatalmente nós colheremos. Por isso que o crente, em todos os momentos da sua vida, mesmo que lhe seja favorável a mentira, não minta. E diante de um quadro como esse aqui, mesmo que você tenha que ocultar alguma coisa, não oculte. Fale a verdade. Meu pai, toda vez que a gente ia apanhar, parece que ele batia demais na gente, mas não chegou a bater, não. Eu acho que eu apanhei do meu pai uma única vez, a minha irmã nenhuma, e meus irmãos uma vez também. Mas ele ensinou uma coisa para a gente, bonita, que eu não esqueço até hoje, uma lição maravilhosa. Quem fala a verdade não merece castigo. Então, dentro da providência de Deus, às vezes, encarar a verdade e preferir a mão de Deus é muito melhor do que encobrir a verdade e depois ter que sofrer pelas mãos dos homens. Nós vemos aqui Moisés nessa situação, enfrentando obstáculos na sua vida, situações difíceis. Mas Deus olhava para aquele homem que, mesmo errando, Deus tinha um trato com ele. Deus tinha um propósito na vida dele. Ele deveria ser providente na vida de Moisés. O segundo ponto importante aqui na vida de Moisés, que eu quero ressaltar, são as reações dele. Apesar de estar dentro dessa providência, ele não era um robô, ele não foi criado por Deus para poder fazer as coisas de modo fatalista, mas Deus permitia que ele fosse gente, que fosse humano, que sentisse. Observe, o que fez Moisés amar o povo hebreu mais do que o povo egípcio. Na hora de matar o egípcio, ele preferiu matar o egípcio do que deixar para lá e lavar as mãos. Ele se posicionou. Moisés teve um amor pelo seu povo. Moisés teve um amor pelo que ele ouviu quando criança do povo judeu. Ele foi educado aos pés da sua mãe na infância, pelos seus pais, pela sua irmã. Então, ele reagiu em defesa do seu povo, de forma errada, mas reagiu em defesa do seu povo. Humanamente falando, ele estava correto. Humanamente falando, ele fez uma coisa em defesa de um ser humano. Mas aos olhos de Deus, infelizmente, ele teria que escrever depois, não matarás. E você pega uma pessoa dessa que, posteriormente, ele não sabia que ele teria que escrever, não matarás. Mas ele teve que sustentar as tábuas da lei e esse mandamento, não matarás. Mas ele próprio matou. Ele teve uma atitude, o coração dele quebrou uma lei. Mas talvez você esteja dizendo assim, pastor, essa lei é a lei dos judeus e ela só veio depois, quando eles estavam no deserto. Havia uma lei também que dizia para não matar? Sim. No Egito se praticava a lei de talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, mão por mão, pé por pé. Então, filho por filho e assim por diante.
Moisés sabia que diante de um processo instaurado no Egito contra ele, ele seria acusado, condenado, e o juízo contra ele certamente seria a morte, por ter matado um egípcio. Por isso ele fugiu. Então, quando as leis, lá do livro do livro de Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, ela aparece, então, não matarás, é porque está seguindo um curso que Deus determinou para o ser humano que não deveria matar o seu semelhante. Nós não fomos criados para matar uns aos outros. Mas Moisés fez isto. Então, dentro da providência de Deus, Deus também permite as nossas reações, ainda que elas estejam cobertas de erros graves como esse do homicídio. Eu não sei se vocês já tiveram a condição de conviver com pessoas que eram homicidas no passado. Eu, como pastor, tive que conviver com uma pessoa assim. Convivi durante uns 10 anos que fiquei naquela igreja. Ele ainda está lá até hoje. Mas, na primeira vez que nós conversamos, eu vou confessar para vocês, eu me assustei. Na hora de conversar, ele falou, pastor, eu tenho que contar uma coisa para o senhor, e é uma coisa pesada. E eu falei, o que que é? Eu achava que era um pecado moral, alguma coisa assim, uma traição. Ele falou, pastor, eu matei uma pessoa, estou respondendo, já cumpri uma pena, uma parte da minha pena, mas ainda respondo por esse crime. E eu tenho certeza que Deus transformou o meu coração. Quero continuar firme na igreja. E meu irmão, era uma coisa que tinha que ficar só comigo, não podia sair para mais ninguém. Como é que eu vou contar isso para os outros? E eu fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse cidadão se casou, ficou firme na igreja. Ele nunca quis assumir nada na igreja, nem diaconato, nem nada. Ele nunca quis. Mas também sempre fiel, sempre firme, vendo o testemunho dele. E eu percebia que o preconceito era muito maior do meu lado do que do lado dele. Aquele negócio de você conviver com uma pessoa que cometeu um delito como esse, era muito mais forte em mim do que nele. Então foi muito mais esforço da minha parte como pastor aceitá-lo do que para ele vencer. E para aceitar uma pessoa dessa para você conviver, numa circunstância como essa, meu irmão, você não pode comentar nem para o presbítero, às vezes nem para sua esposa e para ninguém. Porque senão você vai prejudicar a vida daquela pessoa. Pode falar. É até bom deixar que ninguém saiba, né, Daniel? Entende? Então, assim, o plano de Deus, a providência de Deus, como é que a gente pode ver que Deus é providente até numa coisa tão dramática quanto esta? Meu amado, quando Deus quer usar de misericórdia com alguém, Ele usa de uma maneira tão sublime, tão maravilhosa. Ele renova, Ele reforma, Ele refaz, Ele transforma. O nosso Deus é tão poderoso e cheio de poder e graça e de misericórdia. Eu vi uma coisa muito interessante nesse final de semana. O irmão que estava trazendo a palestra lá na nossa igreja sobre a Bíblia, o direito na Bíblia, falando sobre uns meninos no seminário que disseram assim, eu quero a justiça de Deus. E o pastor disse assim, olha, eu não quero a justiça não, eu quero a misericórdia. Porque se Deus tivesse que usar da sua justiça com todos nós já teríamos sido totalmente aniquilados e consumidos na sua presença. Por isso a misericórdia de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas renovam-se a cada manhã. E quando nós olhamos na vida deste Moisés, a providência de Deus, eu vejo também as misericórdias de Deus se renovando a cada dia na sua vida. Talvez aos 40 anos ele tenha dito o seguinte: eu preciso ser libertador deste povo. Mas ele estava agindo da forma errada, fazendo da forma errada, e Deus teve paciência e teve misericórdia. Às vezes você também na sua vida como crente na igreja, tem feito as coisas da forma errada. E muitas vezes Deus permite, às vezes nós até perdemos alguns amigos porque queremos fazer as coisas de forma errada, precipitadamente, do nosso próprio jeito. Mas Deus é como se Ele estivesse dando corda para a gente, para poder usar da sua misericórdia conosco no momento certo, na hora certa. A providência de Deus, então, tem o seu tempo e tem o seu modo. E Moisés precisava aprender. Ele só achava que tinha que ser no tempo dele e do modo dele. Para libertar o povo de Israel, eu mato o egípcio. E tem que ser agora. E ele teve que duramente aprender que as coisas de Deus, na providência de Deus, elas acontecem no tempo de Deus e do modo de Deus. É preciso que nós saibamos o tempo e o modo de Deus. Quais são as lições práticas para a minha vida dentro dessa pequena experiência de Moisés, então? A primeira lição para mim é que Deus sempre nos concede um refúgio quando nós estamos errados. Ele sempre nos dá a chance de encontrar nele um refúgio. Assim como Moisés saiu e foi para uma fonte, encontrou um refúgio na sua vida porque ele estava fugindo, nós também podemos encontrar no nosso Deus. O Salmo de número 9, versículo 7 até o versículo 10. Salmo de número 9, versículo 7 até o versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga com justiça e administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Meu amado irmão, se porventura, em alguma circunstância, você não está agindo dentro do modo e do tempo de Deus, ou por algum motivo foi precipitado, agiu de forma errada, saiba que em Deus você tem um refúgio e que o plano de Deus irá cumprir na sua vida soberanamente. Que a providência de Deus virá sempre sobre nós, sobre todos aqueles que amam ao Senhor. A segunda lição importante que eu tiro desse texto aqui e ressalto é que Deus nos dá sempre a chance de um novo recomeço. Então, tudo que existe na providência de Deus, para que Ele cumpra os seus planos, até mesmo os nossos erros, nossos acertos, as nossas dificuldades, nossas tribulações, somam na concretização do plano divino. É uma chance contínua que Deus nos dá. Ele sempre nos abençoa. Ele sempre está conosco. O Salmo 119, versículo 71, é um salmo que enfatiza essa verdade. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Será que Moisés estaria, então, pronto para poder dizer, dentro da providência de Deus, foi bom eu ter fugido, foi bom eu ter passado pelaquela aflição de ser um filho criado por uma filha de Faraó,
de ter aquela infância difícil, de ter nascido como um cara preterido da sociedade, filho de hebreu. Foi-me bom ter eu fugido para o deserto, ter cometido tudo aquilo que eu fiz precipitadamente. Eu passei por todas essas aflições, mas uma coisa eu sei: eu aprendi os decretos de Deus. Esse domingo agora um menino da igreja pediu para conversar comigo. Eu achei legal uma coisa que ele falou, que ele disse assim: pastor, se não fosse por você, eu já estaria longe daqui, eu ia picar a mula. Falei, como é que é picar a mula? Dar linha. Eu já estava junto com os meus amigos fazendo bagunça, não sei o que. Eu falei, não, mas por mim não, jamais. Não, porque você é um cara legal, fala com a gente, conversa e tal, etc, etc. Então comecei a conversar com ele, ele foi me contando a sequência de coisas tristes, ruins, que ele tem vivido na vida dele. Desde o bullying que ele sofre dos amigos que a gente nunca sabia, né, que fazem vestibular, da escola, quanto questão de relacionamento, etc, etc, etc. No finalzinho, eu chamei e disse assim, querido, vem cá. Você sabe por que Deus está permitindo que você passe por todas essas aflições? Para que você aprenda os decretos de Deus. Isso é providência de Deus na sua vida. Será mesmo, pastor? Sim. Vamos decorar um versículo juntos? Vamos. Pega a sua Bíblia lá. Abre no Salmo 119, versículo 71. Até mesmo as nossas aflições, Deus permite que passemos para que nós aprendamos os seus decretos. Não é para que você se torne mais amigo meu. Não é para você se tornar o melhor filho. Não é para você se tornar o melhor crente. Não é para você ser o cara de mais destaque. Não. Deus permite tudo isto para que aprendamos os seus decretos. Para que conheçamos a sua vontade. E talvez, irmãos, nós ainda não tenhamos essa consciência de que nós, quando atravessamos as tribulações na nossa vida, a finalidade delas, dentro do projeto de Deus, é para que nós tenhamos condição de aprender melhor os decretos de Deus na nossa vida. Foi-me bom ter eu passado por essas aflições para que aprendesse os teus decretos. E por último, Deus nos dá esta chance de recomeçar, de refazer, de arrepender e de prosseguir na sua vontade, na sua providência. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim aos filipenses: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus, na sua providência, não joga baralhos, não joga dados. Deus não brinca conosco. Deus não nos trata de qualquer jeito. Deus tem um projeto e tem um plano específico para cada um de nós. E aquele que começa a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não importa os altos e baixos que nós passemos na nossa vida. Não importa as situações de erros ou acertos que nós passamos. Porque nenhuma folha cai se não for pelo consentimento de Deus, e nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for pelo conhecimento de Deus. E assim, o Criador, o sustentador, o soberano Deus, para cada um de nós, Ele trata-nos com uma responsabilidade, com um amor infinito e grandioso. E nós, ao sairmos assim, diante do estudo da palavra de Deus, da casa do Senhor, nós vamos para casa sabendo que aquele que começou a boa obra em nós está trabalhando para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando falamos da providência de Deus,
Nós estamos falando de um Deus que age soberanamente. Estamos falando de um Deus que age nos detalhes, com o tempo, com o seu modo, na nossa vida a cada instante. Eu quero finalizar essa palavra contando aqui um exemplo interessante. Me lembro no ano de 2001, eu passei por um loteamento, terreno vago. Foi quando nós plantamos uma igreja lá em Vila Velha. E quando nós fomos para lá limpar aquele quintal, era um lugar muito sujo, muito feio. Nós estávamos trabalhando, um grupo de pessoas do bairro, eles vieram, fizeram um documento lá do bairro para não ter igreja naquela região. E um advogado, um senhor que morava do lado assim do terreno da igreja, ele me entregou o documento, muito respeitoso, mas foi muito incisivo, quando ele disse assim: ó, pastor, sou advogado, meu nome é doutor fulano de tal, assim, 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 venho aqui representando o bairro, que me procurou, está aqui, esse documento entregue na sua mão, é uma cópia das assinaturas de todas as pessoas do bairro, que nós não queremos igreja aqui no nosso setor. Eu falei assim para ele, assim, obrigado pela sua carta, tudo direitinho, nós vamos continuar. Então, nós queremos que o senhor pare a limpeza, pode parar de aqui, não vai ter igreja aqui nesse lugar. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos continuar a limpeza, o senhor procure um juizado, porque se tiver uma determinação judicial expedida por um juiz que embargue o nosso trabalho aqui, eu vou parar. Agora, um pedido do senhor de advogado e do bairro, eu não vou parar, não. Vamos tocar o barco. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ele saiu rindo, eu fiquei rindo. E nós continuamos fazendo lá o nosso trabalho da igrejinha. Eu vou encurtar a história. Do outro lado da igreja, mora o irmão dele. E ele do lado de cá, nós ficávamos no meio. Teve um dia que eu estava sentado do outro lado da rua, olhando para a construção, e precisávamos fazer um berçário. A igreja já tinha crescido muito. E ele me viu lá do alto da casa dele, era um prédio grande, e ele aluga apartamentos embaixo e mora na cobertura. Ele desceu, sentou do meu lado, falou, aí pastor, como é que está o trabalho? Isso depois de 2 anos e meio. Eu falei, está bem, graças a Deus. O meu filho vai viajar para o Canadá. Eu falei assim, tá. Vou lá fazer uma visita para ele, fazer uma oração por ele. Então, o senhor vai? Vou. O senhor está aí meio triste? O que foi, pastor? Eu falei, não estou triste não, só estou pensando como é que eu vou fazer para fazer um berçário nessa igreja aqui, que já tem uns 6 nenéns aqui, e as mães ficam com o neném no colo. Ele falou o seguinte, pastor, primeiro deixa eu pedir perdão por aquele negócio que eu fiz do abaixo-assinado, que eu nunca vim falar com o senhor de vergonha. Aproveitei que o senhor está sozinho, estou falando. E segundo, o senhor pode começar a obra que o berçário fica por minha conta. Gente, eu nunca pedi isso para Deus. Sabia? Eu não estava ali para pedir aquilo para Deus. Mas a providência de Deus tinha o tempo e o modo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, sobre providência. Não perca a sua confiança no seu Deus. Porque Deus está velando por você. Mesmo se você tiver algum erro, arrepende, entrega, esquece que Deus perdoa e segue o seu caminho confiante no Senhor. Porque Deus tem o tempo e o modo dentro da sua providência. Ele nos sustenta, Ele nos ajuda e Ele estende a mão na hora certa que nós precisamos.